MJ Beats. Olá! Hoje vamos fazer uma análise detalhada. Em colaboração com a MJ Beats, a gente vai mergulhar fundo no documentário Who Really Killed Michael Jackson, que foi produzido pela TMZ, né? Aquela agência de notícias de celebridades. O nosso foco aqui vai ser, desconstruir a narrativa que eles apresentam e tentar identificar algumas conveniências, sabe? Na forma como a história é contada. Olha, é uma proposta interessante mesmo, porque o documentário, ele até levanta umas questões, que fazem sentido sobre a complexidade do caso, né? Mas, ao mesmo tempo, fica uma sensação de que, há um esforço para guiar a gente para uma conclusão bem específica sobre quem seria o verdadeiro culpado. Uma conclusão que talvez seja conveniente para alguns lados, né? Exatamente, essa é a impressão. E a análise da MJ Beats também aponta para isso. Chama muito a atenção como o documentário, constrói a imagem do Michael. Ele é muitas vezes pintado como manipulador, dependente, quase como se ele fosse o arquiteto da própria tragédia. Essa caracterização acaba, diminuindo o peso da responsabilidade profissional dos médicos, né? Fica aquela ideia de que o Michael ditava os termos. Sim, essa narrativa de que o paciente famoso tem controle total sobre o médico, ela é bem problemática, né? E simplista. E falando em narrativas, a forma como Conrad Murray é mostrado no documentário é um ponto-chave, eu acho. A gente vê um homem emocionado, chorando, que se diz injustiçado, que tentou salvar o Michael. Isso contrasta muito, com os fatos que foram estabelecidos lá no julgamento. Julgamento que condenou ele por homicídio culposo. Homicídio culposo, ou seja, uma morte causada por negligência grave, certo? Mesmo que não intencional. Exatamente, negligência grave. E quais foram os pontos cruciais dessa condenação? Só pra gente relembrar rapidinho. Basicamente foi a administração de Propofol, que é um anestésico super potente, para ser usado só em hospital, com controle total na casa do Michael, sem o equipamento necessário para monitorar, para ressuscitar se precisasse. E além disso, o fato de o Murray ter deixado o Michael sozinho depois de dar a substância. Esses foram os elementos centrais da negligência que levaram à condenação dele. Não tem muito como fugir disso. Entendi. E aí, enquanto o Murray ganha essa imagem mais humanizada no documentário, a análise sugere que boa parte da culpa é jogada para o Dr. Arnold Klein. É isso. Baseado nos relatos das altas doses de Demerol que ele receitava, a frequência das visitas do Michael nos últimos meses... Exato. E focar no Klein é, no mínimo, conveniente. Ele faleceu em 2015, né? Então não tem como ele apresentar a versão dele, se defender. Isso acaba desviando o foco de outros profissionais que também trataram o Michael, ou até de uma falha do sistema todo, na forma como lidavam com as condições dele. O próprio documentário menciona outros médicos, de passagem, na Europa, na Alemanha, que teriam dado o Propofol para ele também, mas não dão nomes, o que é no mínimo curioso. Pois é. Mas para a gente entender a situação completa, tem que olhar para o histórico de saúde do Michael, que muitas vezes é deixado de lado nessas narrativas mais fáceis, né? Ele sofria com dores crônicas muito intensas desde aquele acidente horrível na gravação da Pepsi em 84. Essas dores só pioraram com os turnês, que eram super desgastantes. E tinha também a insônia, um quadro grave, documentado. Ele precisava de cuidado médico sério, ético. Não de gente que só cedesse ou fosse negligente, entende? Precisamente. A necessidade médica dele era real, não era invenção. Por isso a condenação do Murray se baseou em provas concretas de má prática médica ao lidar com essa necessidade. Principalmente com o Propofol, né? Aquela história que o Murray reforça no documentário de que Michael teria se aplicado a dose fatal sozinho. Isso nunca foi comprovado pela perícia. Parece muito mais uma tentativa de mudar a narrativa a favor dele, né? Depois do fato consumado. Em outro fator importante que a análise da MJ Beats também levanta e que o documentário parece que passa mais por cima. A pressão da AEG Live, a promotora da turnê This It. Aqueles e-mails internos que apareceram no processo da família contra a AEG. E mesmo as falas do diretor, o Kenny Ortega, sobre como o Michael estava frágil, mostram que tinha sinais claros de esgotamento ali e que talvez foram ignorados, né? Sim, a AEG até é mencionada no documentário, mas a investigação sobre o papel da empresa, a pressão em cima de um artista que estava visivelmente debilitado,
isso parece ficar em segundo plano. O foco vai muito para os médicos, como figuras isoladas. Mas e o ambiente de pressão corporativa gigante que cercava o Michael naquela época, exigindo que ele estivesse pronto para uma maratona de shows? Ignorar esse contexto todo também é uma escolha narrativa, e bem significativa, eu diria. Então, concordando com a perspectiva da MJ Beats, parece que a conclusão mais sólida é que o Michael Jackson foi, em grande medida, uma vítima. Vítima de um ciclo de dependência, sim, claro, mas também de negligência médica que vinha de tempos e de um sistema de entretenimento que pode ser muito exploratório e que falhou em proteger ele. Exato. E contar essa história, que é super complexa, exige muita responsabilidade. É preciso saber diferenciar uma análise séria, baseada nos fatos, de tentativas de, revisionismo histórico. Porque esse revisionismo pode acabar diluindo a responsabilidade do único profissional que foi, de fato, condenado pela justiça por participar diretamente na morte dele. E é interessante que o próprio documentário traz discussões válidas, né? Sobre ética médica, sobre vícios, sobre a dinâmica médico-paciente com celebridades, tem depoimentos da Debbie Rowe, do Dr. Drew Pinsky, o que nos deixa com uma reflexão final, né? Se o próprio documentário da TMZ acaba sugerindo, mesmo que sem querer, que a responsabilidade tem muitas facetas, envolve vários médicos, a questão do vício, um sistema talvez permissivo, qual o propósito principal de gastar tanta energia reavaliando e questionando a culpa da única pessoa que foi efetivamente condenada? Será que isso ajuda mesmo a gente a entender a complexidade trágica da coisa toda? Ou só cria um novo desequilíbrio na narrativa? Talvez um desequilíbrio mais conveniente para alguns. Fiquem bem, se cuidem e até a próxima análise. Tchau!